Muito boa tarde. Eu sou o vereador da Proteção Civil em Vila Nova de Gaia e é com muito gosto que, em representação do município e do presidente da Câmara, eu dou as boas-vindas a todos aqueles que estão, e já sei que são muitos, a participar nesta conferência, neste webinar que vem comemorar, que é o Dia da Proteção Civil, e aqui em Vila Nova de Gaia, por iniciativa da Proteção Civil de Gaia, dos seus responsáveis, da engenheira Paula Azevedo e dos seus colaboradores, acharam por bem, e foi uma excelente ideia de fazermos um webinar com todos os docentes das escolas públicas e privadas deste concelho, no sentido de fomentarmos a criação de clubes de proteção civil. Esta é uma forma de nós nos autoprotegermos, de criarmos hábitos, sobretudo nos nossos educandos, nos nossos jovens, de proteção civil, da necessidade que nós temos de antecipar ou de procurar evitar os incidentes que nos possam pôr em risco a nossa, sei lá, até a nossa vida, e é por isso que, perdão, eu agradeço muito porque foram feitos convites a pessoas da área e da área do ensino que estão aqui presentes, e por isso eu queria também agradecer ao Dr. José Carlos Sousa, da Direção-Geral da Educação, à engenheira Olga Sampaio, do Comando Distrital de Operações de Socorro, ao Dr. Luís Carvalho, da Proteção Civil do município da Amadora, e a quem eu agradeço também, e à Presidente, que logo se manifestou disponível, e também às professoras Fátima Pires e Cristina Félix, que são do agrupamento de escolas Dr. Costa Matos. Eu tenho a certeza que esta vai ser uma iniciativa do agrado de todos e que vai nos permitir efetivamente atingirmos o nosso objetivo, que é a criação dos clubes de proteção civil, por forma a melhorar e a incentivar a proteção civil propriamente dita e a nossa defesa perante os incidentes que podem necessitar de socorro. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, então, ao Sr. Vereador. Vamos, então, dar início à nossa conferência. Passava a palavra ao Sr. Dr. José Carlos Sousa, que é o Diretor dos Serviços de Projetos Educativos da Direção-Geral da Educação, para mostrar-nos a sua apresentação sobre os clubes de proteção civil e o trabalho da Direção-Geral da Educação nesse âmbito. Muito obrigada. Obrigado, muito boa tarde a todos e todas. Sr. Vereador, cumprimento em primeiro lugar, é sempre com gosto que nos reencontramos nestas coisas, e gostava de agradecer antes de mais o convite à Direção-Geral da Educação para aqui estar, agradecer também à engenheira Olga Sampaio, da NEPC, do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto. Já me tiraram aqui a câmara, já li outra vez. Ok, muito bem. O Dr. Luís Carvalho, coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil da Amadora, e a professora Fátima Pires, e a professora Cristina Félix, do Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos, e aos alunos desta escola que connosco estão aqui neste webinar. Dizer-vos que, da parte da Direção-Geral de Educação, esta é uma iniciativa, enfim, que desde logo apadrinhámos de alguma maneira, no sentido não só de tentarmos aqui nesta quinzena da Proteção Civil, em que a Direção-Geral de Educação tem uma série de atividades, mas principalmente neste dia tentarmos, junto de vós e junto das diferentes comunidades, transformarmos este webinar numa questão mais local, numa questão mais nacional, e portanto também o número de presenças aqui hoje, através da divulgação feita pela Direção-Geral de Educação, e é um domínio no âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, este domínio do risco, que estamos hoje aqui a falar, e neste tempo de guerra, podemos dizer assim, torna-se cada vez mais apropriado, pertinente e, digamos mesmo que importante e relevante a conversa que possamos chegar em relação ao mês. Portanto, eu avançaria. Nós temos hoje, mais do que nunca, este não é um slide novo para mim,
mas mais do que nunca temos uma tentativa e uma necessidade de termos respostas a vários níveis. E, portanto, se aqui sobre o lado esquerdo do ecrã nós vimos os campos de concentração de Auschwitz, vimos sobre o lado direito do ecrã os campos de refugiados de Lampedusa. E é sobre isto que nós, mesmo os do cabelos brancos, enfim, a nossa geração, não pode ficar indiferente a tudo isto. E não pode conviver, à hora do jantar nos telejornais, com tudo isto. Falta aqui ao lado um terceiro slide que pudesse ter a imagem do derrube, por exemplo, da Câmara de Comunicações ontem em Kiev. E, portanto, estas questões, mais do que propriamente falarmos única e exclusivamente do risco, nós temos que falar objetivamente dos 17 domínios que encerram a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. E ao falarmos destes 17 domínios que encerram essa estratégia, podemos começar pelo risco. Mas não começamos pelo risco sem falar de segurança rodoviária. Não começamos a falar de risco sem falarmos de direitos humanos. Não falamos de direitos humanos sem falarmos de interculturalidade, de igualdade de género, de sexualidade, de saúde, de empreendedorismo. Agora, isto que temos na nossa frente é aquilo que, de alguma maneira, temos que ter sempre presente como fenómeno que não pode acontecer, que não deve acontecer, e para os quais a nossa ação enquanto titulares de cargos, os professores, eu sou professor, todos que aqui estão, muitos são professores, ou técnicos nesta área, têm que ter noção clara de que aquilo que passamos às crianças e aos jovens tem que o fazer da mesma maneira que o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória utiliza, eles terem, por um lado, informação e comunicação, mas, por outro lado, terem pensamento crítico sobre isto e sobre as questões que estão todas elas associadas depois também às questões do risco. Eu digo sempre que todo o nosso percurso formativo, neste momento, encaixa objetivamente em 5 grandes instrumentos. Por um lado, o perfil dos alunos à saída da escola obrigatória. Por outro lado, a ENEC, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Por outro lado, o Decreto-Lei 55, que é da autonomia e flexibilidade curricular, onde está vertida todas as questões ligadas à Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, do seu artigo 15º e seguintes, que é o seu final. A educação inclusiva, que está plasmada no artigo 50, no Decreto-Lei 54. E depois a regulamentação das ofertas educativas, dito, por outras palavras, aquilo que denominamos hoje como aprendizagens essenciais. E ao nível do risco, temos várias aprendizagens essenciais que não podemos deixar de colmatar e obviar a este nível. Temos princípios, áreas de competência e valores. E é aqui que tudo se encaixa. E é aqui que nós temos que ver também aquilo que conseguimos transmitir de uma forma mais ou menos plausível, de uma forma mais ou menos coerente, consciente, mas que se adapte ao público que temos à nossa frente, esta questão que tem a ver muito com os princípios. O princípio de base humanista, a questão dos saberes, a questão da sustentabilidade, muito em cima da mesa. Nas áreas de competência, já aqui falei do pensamento crítico e do pensamento criativo. Mas não posso deixar de falar claramente das questões que têm a ver com o desenvolvimento pessoal e com a autonomia. O pensamento crítico. Os jovens têm que ter capacidade para pensar criticamente naquilo que lhes aparece. Não podemos fazer um exercício de simulacro único e exclusivamente numa escola, uma vez por ano, e acharmos que o trabalho da Proteção Civil do município está completo aí. Não. E em Gaia é exemplo disso. Há muitas outras atividades que são desenvolvidas durante o ano e que são depois o corolário, enfim, o tal exercício. Se isso é feito, a forma como é feito, a forma como se envolvem os jovens, como se envolvem os professores, como se envolvem as direções das escolas, terá que ser muito vista e observada. Depois, mostramos aqui um quadro da OCDE, que é do Framework 2030, que nos coloca entre o conhecimento, as capacidades e os valores, e que são estes conhecimentos, capacidades e valores que cada um tem, jovens, docentes,
assistentes operacionais, assistentes técnicos, enfim, pais encarregados de educação, etc., que lhes permitem ter determinadas competências que, quer junto dos pais, quer junto das comunidades, vão desenvolver nas crianças a capacidade crítica, e aqui, por exemplo, está o Gabinete de Proteção Civil, muito ativo em Gaia, os professores, que têm a ver essencialmente com a ação. Então, isto aqui eu sublinho, a ação. A ação é preponderante. Nós não podemos falar sistematicamente dos assuntos, sistematicamente das coisas, sem ter a ação. Depois, antecipar aquilo que pudermos, de alguma maneira, para tentar perceber o que é que vai passar-se a seguir e para tentar, junto dos jovens, que eles tenham a noção de que aquilo pode acontecer. E refletir a tal reflexão que está aqui. Este quadro já é de 2020, é um quadro que vai até 2030, mas, de qualquer forma, é daquele do Wellbeing 2030, precisa, objetivamente, que tenhamos um olhar claro sobre ele e percebamos que ninguém consegue fazer nada sozinho. Temos que fazer em comunidade e em conjunto. E quanto mais forem os envolvidos na matéria, melhor será sempre a possibilidade que têm de conseguirmos alicerçar um documento que seja visto e analisado por todos. Esta cidadania e desenvolvimento é uma disciplina específica, obrigatória, do 5º ao 9º ano de escolaridade. A questão dos clubes de proteção civil, enfim, é um fenómeno que existe em muitas escolas no país, que existiu, eventualmente com mais número, ou diria mesmo em maior número, mas que agora se vão dissolvendo em tudo aquilo que é a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e que é a Estratégia de Educação para a Cidadania em cada uma das escolas, para as quais cada um dos 810 agrupamentos das escolas não agrupadas do país, públicas, tem um coordenador de Educação para a Cidadania. E, portanto, é aí que estas questões do risco, da proteção civil, da segurança rodoviária, dos direitos humanos, da interculturalidade, têm que estar claramente enquadrados. Neste estrangeirismo, que é o old school approach, que tem muito a ver com os conhecimentos, com as capacidades e com os valores. Enfim, João Pinhal já em 2005 falava em comunidade educativa. Aquilo que o Sr. Vereador aqui nos veio trazer foi a parte da comunidade ao webinar. Ou seja, como é que a comunidade educativa está envolvida com as escolas nesta matéria. E até que ponto é relevante ou não para esta autarquia ter isto tudo a funcionar desta maneira. Não vos deteria muito sobre este slide, são os slides que têm, é um slide que tem a ver com o número e com os domínios em que a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania está, eu não diria dividida, mas enquadrada no sentido de haver as diferentes ligações. Cá está o risco como um domínio obrigatório em pelo menos 2 ciclos do ensino básico e dizer-vos que este ensino de qualidade e de sucesso para todos, que se pretende, passa não só pelas opções de gestão flexível do currículo, através do projeto educativo, como da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade do currículo, o risco, através das diferentes aprendizagens essenciais, que não estão só versadas no primeiro ciclo, estão também no segundo e no terceiro ciclo versadas, pode, de alguma maneira, ser também ele um contributo para isso. Um currículo integrador, currículo que entregue e que integre aquilo que é, enfim, a fluência do município, e hoje todas as escolas têm 25% de possibilidade de ter essa autonomia e de criar disciplinas próprias, e, portanto, este é um desafio que também fica aos municípios, no sentido, no âmbito dos Conselhos Municipais de Educação, poderem tentar trazer, em função da estratégia de educação para a cidadania de cada uma das escolas, algo de novo para as mesmas, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e a efetivar uma autonomia curricular que se pretende cada vez mais ajustada e adaptada à realidade de cada um. Este perfil traz a Estratégia Nacional de Prevenção Civil Preventiva, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, as aprendizagens essenciais, procurando muito os projetos de escola e as atividades ao nível das escolas. Temos um referencial de educação para o risco. Ou seja, é um documento, enfim, já tem alguns anos, nós falarmos aí disso no final, até 2025 é objetivo de todos, a ANEPC, de GEST, DGE, fazer a reformulação deste referencial. Resulta de uma recomendação do Conselho de Ministros, aliás, uma recomendação 5 de 2011, de 20 do Conselho Nacional de Educação, a educação para o risco e do estabelecimento de um protocolo de colaboração. Foi este referencial homologado em 2015 e
A partir, ainda não havia Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, ainda não havia perfil do aluno à saída da escola obrigatória, ainda não havia Estratégia Nacional Preventiva, mas é um referencial que não é prescritivo, deixem-me colocar isto muito claramente, não é prescritivo, mas é um elemento que pode e deve ser utilizado se e só se cada um dos agrupamentos entendê-lo como relevante para a persecução dos objetivos que tem enquanto estratégia de educação para a cidadania na escola. Tem como tema 1 a proteção civil, o tema 2 os riscos naturais, os riscos tecnológicos é o tema 3, os riscos mistos o tema 4 e um plano de segurança o tema 5. Portanto, são 5 temas em que não precisamos de trabalhar todos em simultâneo, podemos trabalhá-los individualmente em função também daquilo que é a realidade local e que é a realidade que temos perante nós. Esta proteção civil, o que é que visa? Tentar obviar, ajustar, informar, essencialmente, sobre os comportamentos e atitudes adequados em situação de emergência, adotar e promover uma cultura de segurança, enfim, falarmos de cultura de segurança, levar-nos-ia aqui uma tarde, mas com certeza que alguém a seguir a mim falará muito melhor e mais apropriadamente desta cultura de segurança. A estrutura de atuação da proteção civil, até que ponto atua, como é que atua, quando é que é disputada, até que ponto tudo isto acontece e promove, ou tenta promover o bem-estar nas comunidades e, obviamente, também nas escolas. As entidades e os agentes cooperantes, a importância da proteção civil e também os deveres perante situações de risco coletivos, acidentes graves ou catástrofes, o que é que se faz? Portanto, ao nível da proteção civil, aquilo que pretendemos aqui é prevenir e informar a forma como podemos, de alguma forma, atuar. Riscos naturais, tecnológicos e mistos localizam as áreas geográficas mais suscetíveis, identificam os diferentes riscos. Eu, um destes dias, num webinar deste género, já não consigo dizer se muito baixo, alguns lá para norte também, dizia, bem, nós aqui em Lisboa é que temos a falha, não é? Temos aqui uma falha tectónica terrível e, portanto, o risco será maior. E logo alguém lá de cima da Proteção Civil me dizia, não, atenção, mas nós aqui também temos uma falha que nos permite ter cuidados redobrados em relação a fenómenos sísmicos. E, portanto, cada um dos territórios sabe o que tem, sabe com o que conta e, principalmente, terá que estar preparado para aquilo que possa acontecer. Como se usa dizer, espera-se sempre o melhor, mas temos que estar preparados para o pior. Circunstâncias que podem originar a ocorrência de uma situação de risco, quais são elas? As medidas de autoproteção e os efeitos desse mesmo risco. Até que ponto estes riscos naturais, tecnológicos e mistos podem ser efetivamente previstos. Ao nível do plano de segurança, o referencial trabalha as questões do conceito, as questões da importância, as questões das etapas, as medidas de proteção, como é que se fazem simulacros, exercícios e treinos, o que é diferente de uma coisa da outra, até que ponto são envolvidas as escolas na sua plenitude e as outras entidades, empresas, IPSS, aquilo que seja, até que ponto o plano de evacuação pode ou não pode estar, e é obrigatório estar plasmado em tudo o que é edifício, os riscos internos e externos ao espaço escolar. Depois tem ainda os conteúdos, as medidas de autoproteção, o glossário, bibliografia, legislação e parceiros, não me detenho muito aqui, para vos dizer aqui neste slide que a articulação entre a estratégia e a educação para a cidadania de escola com as questões do risco e com todas as outras questões, portanto já perceberam que nós não separamos as temáticas, nós englobamos as temáticas no sentido de procurarmos dar melhor e mais informação às crianças e jovens que são os nossos destinatários, os destinatários da nossa ação, comunicando claramente, tentando interpretar da melhor forma possível, avaliando aquilo que é interessante, cooperando, colaborando, planeando, arriscando, agindo, sempre a questão do agir, sempre a questão da ação, procurando evitar, procurando minimizar e autoproteger e conhecer. Nesta reta final, deixem-me só passar estes, que agora não tenho já tempo, mas ficaria aqui neste slide, tem muito a ver com os desafios que temos. Por um lado, temos que ter formação de docentes. Os docentes têm que perceber aquilo que têm à sua frente. Por outro lado, tem que haver um comprometimento, um tal compromisso com estas matérias. Estas matérias não só podem ser as tais matérias que são tratadas uma vez por ano. Não. Tem que ser matérias que são tratadas cotidianamente.
de uma forma genericamente organizada que permite a todos e todas ter noção exata daquilo que consegue, de alguma maneira, ajustar o seu mecanismo de fazer. De que maneira conseguimos colocar em prática aquilo que pensamos. As questões da liderança de escolas são muito importantes, de escolas e de municípios, e a questão dos desafios. Quais são os desafios que nós temos aqui em cima da mesa? E os desafios que temos em cima da mesa têm muito a ver com esta Estratégia Nacional de Proteção Civil Preventiva, 2030. Esta Estratégia Nacional de Prevenção Civil Preventiva, aprovada em Conselho de Ministros de 11 de agosto, recente, 112/2021, insere-se num contexto internacional enquadrando 3 estratégias globais relativas à gestão dos riscos. O quadro de Sendai para a redução do risco de catástrofe, por um lado, o Acordo de Paris, referente à adaptação e às alterações climáticas, e, portanto, estão a ver que não podemos falar de risco sem falarmos de educação ambiental e sem falarmos do desenvolvimento sustentável, está aqui, neste Acordo de Paris, plasmado, e muito menos em termos daquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030. Não conseguimos falar de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável sem falarmos do próprio desenvolvimento sustentável e sem falarmos de direitos humanos. E depois do desenvolvimento sustentável, eu diria, o acesso à água será relevante e será um dos temas que temos a muito curto prazo no nosso cotidiano, esta questão da água, que para Portugal, neste momento, já é uma questão premente. Esta Estratégia Nacional de Proteção Civil Preventiva, que foi aprovada, insere-se neste contexto global que já vos falei, portanto não iria repetir, é em linha com o que já tem vindo a ser trabalhado, prevenir novos riscos, reduzir riscos de catástrofes existentes através da implementação de medidas integradoras e inclusivas, para prevenir e reduzir a exposição a perigos, vulnerabilidades, catástrofes. Portanto, prevenção. Informação. E é aqui que temos que funcionar. O que é que esta estratégia, no âmbito do quadro Sendai, pretende? Fortalecer a governança da gestão dos riscos, os municípios aqui muito alinhados, objetivamente, melhorar o conhecimento das escolas, implementar estratégias para a redução de riscos, em conjunto, todos a comunidade tem que fazer, melhorar a preparação face à ocorrência de risco. Há risco. Estamos preparados ou não? Que mecanismos temos de preparação? E envolver os cidadãos no conhecimento dos riscos. Penso que o envolvimento dos cidadãos no conhecimento dos riscos é também ele uma premissa não só da área educativa, mas de cada um dos municípios. E estas são as medidas que a Direção-Geral de Educação, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e a Agência Nacional de Emergência e Proteção Civil estão a desenvolver até 2025, numa primeira fase, já que esta estratégia é até 25, esta estratégia é até 30, mas estas medidas são até 2025, no sentido de tentarmos, por um lado, atualizar o tal referencial, que vos disse inicialmente, elaboração de materiais pedagógicos, conceber manual digital, proceder ao levantamento e avaliar o procedimento de incentivar os clubes de proteção civil, implementação de formação de life-saving, e eu diria que nesta elaboração de materiais pedagógicos, os municípios serão parceiros fundamentais, não só na disseminação dos mesmos, mas mesmo na apropriação destes e na tentativa de auxílio, de colaboração, de cooperação para a construção dos mesmos. E, portanto, o meu agradecimento, peço desculpa porque gastei mais... Não gastei, era às 15h55, portanto são 15h54, não gastei. Estou a 1 minuto do fim, é para este slide. Os meus agradecimentos, mais uma vez pelo convite, e tentarmos, de alguma forma, e sei que isto é sempre pouco tempo para tanta coisa que se quer dizer, mas tentarmos de alguma forma que, em conjunto, a mensagem que gostava de deixar é esta. Ninguém consegue funcionar sozinho. E, portanto, temos que encontrar partilhas, formas de cooperar, de colaborar, no sentido de cada um dos municípios e de cada uma das direções gerais de educação, por exemplo, ou depois as questões ligadas ao MAI e à proteção civil, terem em conjunto atividades e ações consentâneas com aquilo que são a necessidade de prevenir o risco. Para a nossa parte, estamos disponíveis e estamos perfeitamente conscientes do papel que a Direção-Geral de Educação terá que fazer a este nível. Contem connosco e eu, da minha parte, contarei sempre convosco. Muito obrigado, Paulo Azevedo. Faz favor. Muito obrigada pela sua apresentação e pela partilha dos conhecimentos e toda esta vontade que a DGE também tem de trabalharmos sobre estas questões, como nós aqui no município também tentamos fazê-lo.
Vou passar agora a palavra à engenheira Olga Sampaio, que é coordenadora, que é responsável pelo planeamento de emergência e ordenamento do território e de sensibilização pública do Comando Distrital de Operações de Socorro, para que ela fale um bocadinho sobre os clubes de proteção civil e da experiência que tem no Comando Distrital. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigada, boa tarde. Excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores, encarrega-me o senhor Comandante Distrital Operacional do Porto, Engenheiro Albano Teixeira, deste Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, de agradecer o convite endereçado pelo excelentíssimo senhor Vereador da Proteção Civil, Dr. José Guilherme Aguiar, da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, para participar nesta conferência sobre este tema que nos é muito caro, Clube de Proteção Civil, Educar para o Risco. Felicitar a equipa do Serviço Municipal de Proteção Civil de Vila Nova de Gaia, sob a direção da Sra. Engenheira Paula Azevedo, pela organização deste evento, enquadrado no âmbito das comemorações do dia 1 de março, Dia Internacional da Proteção Civil, que, ao envolver os estabelecimentos de ensino, está a dar cumprimento de uma só vez ao determinado, quer na Lei de Bases de Proteção Civil, no seu artigo 7º, alusivo à informação e formação do cidadão, quer ao determinado no artigo 15º do Decreto-Lei 55 de 2018, dedicado à cidadania e desenvolvimento. Demonstrar a satisfação por constatar a adesão massiva, quer da comunidade educativa, quer da população em geral, o que vinca a importância da abordagem desta temática, em especial nos tempos que correm, com as alterações climáticas, geossocioambientais, geopolíticas, socioculturais, expondo o homem a riscos cada vez mais devastadores e incertos. Por isso, educar para o risco nunca teve tanta importância como agora. Fomentar e aumentar a implementação do Clube de Proteção Civil e sensibilizar a comunidade escolar para a prevenção do risco é garantir a segurança das futuras gerações. O enquadramento legal passa, como o seu doutor professor Carlos Sousa mencionou, de forma muito sintética, o incentivo à adoção, à criação dos clubes de proteção civil. E vamos apresentar o dossiê Clube de Proteção Civil por se tratar de um documento precioso e estruturante, dando ênfase à implementação e operacionalização do Clube de Proteção Civil, por forma a que, no fim desta curta apresentação, tenha conseguido prender a vossa atenção e vos tenha motivado de tal forma que amanhã, nas vossas escolas, iniciem o projeto de Clube de Proteção Civil, que com o recurso e o apoio ao dossiê vão verificar que é muito simples, permitindo excelentes resultados. Ainda dentro da agenda que nós pretendemos dedicar nesta apresentação, falarmos um pouco sobre as finalidades e objetivos do Clube de Proteção Civil, como se organiza o clube, como implementá-lo e algumas propostas de atividades. Ainda dentro do enquadramento legal, como o Sr. Dr. Professor José Carlos Sousa mencionou, o Decreto-Lei 55 de 2018, e ao ouvirmos atentamente a sua apresentação, constata-se que estão reunidas as condições por parte dos Ministérios da Educação e da Administração Interna para a sustentabilidade dos já existentes clubes de proteção civil, bem como para a implementação dos futuros clubes de proteção civil, e assim desenvolver uma estratégia comum para que se possa continuar a construir uma verdadeira cultura de segurança. O caminho faz-se caminhando. É neste contexto que educar para a segurança é educar para a prevenção, sendo precisamente este o primeiro objetivo da proteção civil consagrada na Lei de Bases: prevenir os riscos de origem natural, tecnológicos e os riscos mistos. Para tal, é necessário identificar os riscos e conhecer os procedimentos de prevenção e autoproteção. Neste sentido, temos de salientar a importância do diálogo com os alunos, as famílias, a comunidade, consagrado neste diploma Decreto-Lei 55 de 2018. Este diálogo consegue-se através da implementação da componente da cidadania e desenvolvimento, reunindo as condições de educar para a prevenção e autoproteção,
E como? Implementando o Clube de Proteção Civil e colocando o aluno na posição de ator. Embora disponível para aceitar a informação, deve também tomar iniciativas para a obter, pesquisando e participando, atingindo-se assim a boa prática do exercício da cidadania ativa. Relativamente à resolução do Conselho de Ministros, já o Sr. Dr. Carlos Sousa mencionou, e sublinhar só que aprova efetivamente a Estratégia Nacional para a Prevenção para uma Proteção Civil Preventiva 2030. Esta determina a importância e oportunidade de desenvolver uma estratégia comum, também sublinhada pelo Sr. Dr. Professor Carlos Sousa, nesta matéria, num horizonte temporal até 2030, e insere-se num contexto internacional do quadro de Sendai. Esta estratégia 2030 define 5 objetivos, não vou alongar porque o Sr. Professor já sublinhou com detalhe, alinhados com as prioridades do quadro Sendai, como já referi, para a redução de risco de catástrofes. Para cada um dos 5 objetivos estratégicos, encontram-se associados um conjunto de áreas prioritárias de ação. O desígnio do objetivo estratégico número 5 é precisamente envolver os cidadãos no conhecimento dos riscos. As áreas prioritárias são educar para o risco e sensibilização da comunidade. Os objetivos operacionais para as áreas prioritárias em questão nesta conferência, nem de propósito, é educar para o risco e passa por constatarmos no quadro agora apresentado que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil tem algumas atividades partilhadas com a Direção-Geral de Educação e também com a Direção-Geral de Ensino e as restantes entidades envolvidas, municípios, nomeadamente a atualização do referencial de educação para o risco e demais matérias pedagógicas, bem como um manual de boas práticas, também mencionadas pelo Sr. Professor José Carlos Sousa. Nesta conferência, o enfoque é para o objetivo operacional mencionado no ponto 514, criação de clubes de proteção civil, onde está expressamente referido na coluna da calendarização a criação de clubes até 2025, cujas entidades coordenadoras são a nossa entidade, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a Direção-Geral de Educação, com o envolvimento dos municípios e da Direção-Geral de Estabelecimentos de Ensino. Relativamente ao ponto 515, alusivo aos cursos de proteção civil para professores e formadores, informar-vos que irão retomar a realização dos mesmos para serem concretizados até 2030, de acordo com a calendarização aqui apresentada, alusiva à resolução do Conselho de Ministros 112 de 2021. Neste sentido, o produto final pretende enquadrar diversos projetos e campanhas, mobilizando agentes e organismos, permitindo atingir adequado e eficazmente os objetivos propostos de lançar as bases para que se possa construir comunidades resilientes. O objetivo final é construir comunidades resilientes. Educar através do exemplo é a forma mais eficaz. Quer crianças, quer jovens têm de observar as boas práticas dos adultos, até porque o cidadão é o primeiro agente de proteção civil, aquele que está àquela hora, naquele lugar onde acontece o acidente e tem a noção de risco local, que lhe permitirá um comportamento adequado e responsável até à chegada dos agentes de proteção civil locais. O que educa é o exemplo, como elemento fundamental na construção de uma cultura de segurança ao desenvolver competências no âmbito da prevenção e autoproteção. Para além de espaço dinâmico de transmissão de saberes, constitui fator de integração na sociedade e vetor de formação do futuro cidadão, interveniente e responsável. O Clube de Proteção Civil destina-se a todos os graus de ensino. Propõe às escolas um conjunto de recursos informativos e formativos que contribuam para a aquisição de competências específicas no quadro da proteção civil, em articulação com o referencial de educação para o risco, promovendo ações integradas neste domínio.
Os métodos ativos e as atividades lúdicas são ótimas aprendizagens em ambiente não formal. O dossiê Clube de Proteção Civil está disponível digitalmente na nossa página ProCiv, contendo atividades e projetos já desenvolvidos e a desenvolver. Está também disponível digitalmente o folheto Clube de Proteção Civil. O dossiê Clube de Proteção Civil integra 7 capítulos. Inicia com uma breve introdução. O capítulo 2 dedica-se à definição do conceito de proteção civil, sendo uma atividade desenvolvida pelo Estado, regiões autónomas e autarquias locais, pelos cidadãos, uma atividade desenvolvida, proteção civil, uma atividade desenvolvida pelos cidadãos e por todas as entidades públicas e privadas. Aborda também a estrutura da proteção civil, domínios, objetivos e princípios, identifica os vários agentes de proteção civil, bem como o papel crescente do voluntariado no domínio da proteção civil. O capítulo 3 dedica-se à definição de conceito de risco, diferenciando do conceito de perigo, no âmbito das matérias da proteção civil. Em termos de proteção civil, os riscos organizam-se em 3 grandes grupos: naturais, por exemplo, as secas, sismos, tecnológicos, os riscos tecnológicos, por exemplo, transporte de matérias perigosas, acidentes industriais e incêndios urbanos, e os riscos mistos, incêndios rurais, que podem desenvolver-se por ação de fenómenos naturais ou por ação humana. Ainda neste capítulo estão elencados os procedimentos de prevenção e autoproteção para cada risco. O capítulo 4 dedica-se à segurança do edifício escolar, quer à segurança da sua ocupação humana, quer à segurança de estrutura física enquanto equipamento. Um pouco mais à frente voltaremos a este capítulo para conversar sobre medidas de autoproteção, o antigo plano de segurança, designado plano de segurança, e o referencial de educação para o risco. No capítulo 5, dedica-se à criação do Clube de Proteção Civil, desde as suas finalidades e objetivos, como se organiza, a aquisição de competências e algumas sugestões de atividade. O capítulo 6 propõe guiões da exploração de temas, designadamente a proteção civil e a cidadania. Vou ressalvar só algumas das que estão aqui: regras básicas de orientação, redução do impacto da seca, tema da atualidade, prevenção de acidentes domésticos, infelizmente a ostentar o maior número de registro de ocorrências. Também a Semana da Segurança na Escola são temas interessantes para se desenvolver. Por último, o capítulo 7 lista as referências e as bibliografias consultadas para a construção deste dossiê Clube de Proteção Civil. Como prometido é devido, tínhamos mencionado que voltaríamos a este capítulo 4 sobre a nossa escola pelas razões mais naturais, que passa por enfatizar 2 aspectos focados no ponto 4.2, dedicado às medidas de autoproteção, e o ponto 4.7, dedicado ao referencial de educação para o risco. Relativamente às medidas de autoproteção, sublinhar a obrigatoriedade da existência deste documento e respectiva implementação de forma adequada. A implementação das medidas de autoproteção responsabiliza toda a população escolar, no cumprimento das normas de segurança, reforçando o conceito de segurança participada e de responsabilidade cívica. A responsabilidade pela implementação das medidas de autoproteção no estabelecimento de ensino é do responsável de segurança, que pode e deve designar um delegado de segurança em quem delega algumas das suas competências, jamais responsabilidades. O delegado de segurança pode ser simultaneamente o professor dinamizador pela implementação do Clube de Proteção Civil. Ainda no capítulo 4, a nossa escola, quanto ao ponto 4.7, dedicado ao referencial de educação para o risco, informa-se que normativos legais encetaram um programa de construção de referenciais enquadrado por uma política de educação para a cidadania, como instrumento de apoio à prática da docência, destacando-se o referencial de educação para o risco, que resultou de uma parceria estabelecida através de um protocolo instituído em 2015,
entre a Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, a Direção-Geral de Educação, a então designada Autoridade Nacional de Proteção Civil, agora designada Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Peço desculpa. Informar que quer o documento referencial de educação para o risco, quer o dossiê Clube de Proteção Civil, inclui uma área dedicada às medidas de autoproteção, contendo toda a informação considerada pertinente no sentido de facilitar uma pesquisa orientada sobre a matéria ligadas à proteção civil. A mensagem que pretendemos passar é que estes dois documentos, quer o dossiê Clube de Proteção Civil, quer o referencial de educação para o risco, são ferramentas de apoio que estão organizados por níveis de educação e ciclos de ensino. Ambos contribuem para a aquisição de competências específicas no quadro da proteção civil, em articulação, possibilitando o desenvolvimento de comportamentos adequados e responsáveis. Descrevendo o capítulo 5, o sumo do que é a finalidade, os objetivos da organização do Clube de Proteção Civil. Identifica um conjunto de finalidades que passa por informar a população escolar sobre riscos coletivos, envolver a comunidade educativa na construção de uma cultura de segurança, educar para a prevenção e minimização dos riscos, promover uma cidadania ativa e participante, promover uma relação interativa e de proximidade com a comunidade local. Quanto aos objetivos, sensibilizar os alunos para a proteção civil na qualidade de atores ativos, na sua autoproteção e na prevenção de tudo o que os rodeia. Obter conhecimentos sobre quem são os agentes de proteção civil, suas missões antes, durante e após a ocorrência. Adquirir hábitos de segurança é conhecer os procedimentos adequados que permitam reforçar a sua segurança, quer antes do evento, quer no decurso e após a sua ocorrência. É também o objetivo da Proteção Civil promover atitudes adequadas em emergência, desde logo cumprir com as instruções e informações veiculadas pelas autoridades competentes, bem como a adoção de atitudes e comportamentos corretos com vista à minimização das consequências. Por último, não menos importante, é objetivo do Clube de Proteção Civil garantir que as crianças e jovens adquiram um conjunto de competências cruciais que as tornarão cidadãos melhores informados e intervenientes, mais escrupulosos no seio das comunidades locais, em particular, e na sociedade em geral, construindo as tais comunidades mais resilientes. A organização do Clube de Proteção Civil está aqui vertida no dossiê Clube de Proteção Civil, que é facilitador, quer em termos teóricos, quer em termos práticos, que pode ser usado no seu todo ou em parte, contribuindo para o enriquecimento dos projetos educativos e planos de atividade. É uma ferramenta de apoio que permitirá fomentar uma cultura de responsabilização individual e coletiva e de proatividade face a situações de risco, concorrendo para a sensibilização da comunidade educativa para a temática da proteção civil. O Clube de Proteção Civil participam alunos e professores e, sempre que possível, membros do pessoal não docente, pais e ou encarregados de educação. Os professores ou o professor dinamizador, nomeado pela direção do estabelecimento de ensino, submetem o projeto de Clube de Proteção Civil ao Conselho Pedagógico. A proposta deverá incluir objetivos, estrutura, o responsável, uma carga horária e um plano de atividades. Um mero exemplo do que deve ser um Clube de Proteção Civil. Um grupo de 15 a 20 alunos, por exemplo, 1 ou 2 professores, um calendário de 90 minutos semanais, sensivelmente, as temáticas de prevenção e minimização de riscos e os recursos podem contar com a oferta da escola, podem contar com os recursos da Câmara Municipal, os recursos dos vários agentes de proteção civil locais, os recursos dos comandos distritais de operações de socorro da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e demais parceiros da comunidade. Após a aprovação do projeto de Clube de Proteção Civil, pelos órgãos competentes da escola, devem estabelecer os contactos necessários com os agentes de proteção civil locais e respectivos serviços municipais de proteção civil, com o objetivo de encetar um plano de cooperação que o Dr. José Carlos Sousa tanto sublinhou. Nota: o Clube de Proteção Civil deve, em termos gerais, adaptar-se às características e condicionalismos de cada escola e às necessidades ou constrangimentos dos planos anuais de atividade.
Importa, então, garantir que as crianças e jovens adquiram um conjunto de competências, tendo como dominador comum e transversal a todos os ciclos de ensino a aquisição das seguintes competências. São competências primárias, básicas: saber pedir ajuda, saber o número europeu de emergência 112, saber a sua morada, conhecer o conteúdo do kit de emergência, reconhecer sinalética de segurança, conhecer os vários agentes de proteção civil locais, percepcionar os perigos, aplicar comportamentos de autoproteção. Por último, no capítulo 7, dedicado aos guiões de exploração de temas, terminando assim esta apresentação com exemplos reais de atividades produzidas através da implementação do Clube de Proteção Civil, com emoção, reais, porque foram muito interessantes ver a implementação dos clubes. Temos aqui um tema escolhido pelos alunos do 2º e 3º ciclo deste Clube de Proteção Civil. Foi, como podem observar na imagem, reprodução de plantas de emergência e reprodução de sinalética de segurança. Consulta dos vários folhetos disponíveis digitalmente no site da Autoridade Nacional de Proteção Civil, cujos temas nestes 3 folhetos são riscos de incêndios na escola, incêndios rurais no âmbito da prevenção para adultos, incêndios rurais também no âmbito da prevenção para crianças e jovens dos 6 aos 13 anos. Temos aqui alunos deste clube do pré-escolar produziram informação em suporte de papel e cartão com a identificação e divulgação de percursos de segurança na escola, representando o exercício de evacuação desde os alunos em fila indiana com o chefe de fila e o serra-fila. Representação de uma peça de teatro cujo tema é sensibilizar para as perdas causadas pelos incêndios rurais, alunos representando as labaredas, as chamas, outros alunos representando as árvores tombadas do efeito das chamas e o aluno vestido de bombeiro representando a missão de combater as labaredas, o fogo. Um outro exemplo são as oficinas de expressão dramática, neste caso representa 5 personagens, passará pelo jovem por dentro, o professor, o pai ou a mãe do jovem, o agente de proteção civil, que pode ser a força de segurança, pode ser os bombeiros, e por último o jovem despreocupado, e constituir aqui uma expressão dramática. Este Clube de Proteção Civil constituído por crianças mais pequeninas a representar o combate a incêndios rurais. As crianças que se encontram deitadas no chão estão a representar as labaredas e vêm os 2 meninos vestidos de bombeiros no seu carro de bombeiros, na sua viatura dos bombeiros. Esta é uma imagem que vale mais de 1000 palavras, nem vou desenvolver. Este tem que falar que este é um Clube de Proteção Civil com a particularidade de ter envolvido os pais e ou encarregados de educação na produção de um hino, letra e música sobre a proteção civil, sublinhar que quem está atrás de cada aluno é o seu encarregado de educação, é o seu pai, e temos pais aqui, não temos só mães, também temos pais aqui envolvidos, o que é muito interessante. Foi também muito entusiasmante e motivador e emocionante. Este projeto, esta atividade também foi muito, muito emotiva. Mais um exemplo singular, produzido pelo Clube de Proteção Civil, numa aula de português. Aqui prova que a proteção civil é transversal a qualquer disciplina. Trata-se de um poema alusivo à importância da prevenção e proteção. Vamos ouvi-lo. Um cidadão exemplar sabe sempre como agir, do perigo escapar, o acidente prevenir. Vem daí, vem aprender a defender o que tens, a preservar tua vida, que é o maior dos teus bens. Vem daí, se queres saber como entrar em ação, o teu lema deve ser prevenção e proteção. Observamos os alunos do Clube de Proteção Civil a receber informação sobre a manipulação de extintores, de incêndio e de socorrismo, com o apoio de instrumentos de apoio das instituições locais, desde o Centro de Saúde, à Corporação de Bombeiros, à Cruz Vermelha, vários agentes de proteção civil locais.
Este Clube de Proteção Civil foi presenteado com uma t-shirt pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia já em 2009 sobre a divulgação do número municipal de emergência, também no dia 1 de março, Dia Internacional da Proteção Civil, já em 2009. Este Clube de Proteção Civil desenvolveu jogos com a participação das Forças Armadas, da Cooperação de Bombeiros local e também com o INEM. O desenho ilustra bem o quanto a brincar se aprende a memorizar o número europeu de emergência 112. Este Clube de Proteção Civil desenvolveu vários trabalhos, desde desenhos sobre o tema sismos, os 3 gestos que salvam vidas, baixar, proteger e aguardar. Criou o símbolo do Clube de Proteção Civil, representou vários trabalhos manuais do Dia Internacional da Proteção Civil. Aqui também palavras para que as imagens falam por si. E é de pequenino que tudo começa. Em jeito mesmo, porque são o penúltimo diapositivo, em jeito de resumo, 3 etapas para operacionalizar o Clube de Proteção Civil na sua implementação. Calendarizar ações de formação, informação e sensibilização, abordando as temáticas da proteção civil, conhecendo os riscos, saber as medidas preventivas e de autoproteção, as normas de evacuação e atuação e os seus procedimentos, incentivar o voluntariado jovem, responsáveis e solidários. Numa segunda etapa, calendarizar visitas de estudo aos vários agentes de proteção civil locais. Por último, planear atividades para a comunidade, para fora da escola, como por exemplo esta que estamos a fazer hoje, uma oração do Dia Internacional da Proteção Civil, dia 1 de março. Nunca esquecer o envolvimento dos encarregados de educação, como vimos ali atrás, em atividades muito interessantes. Estão disponíveis em ficheiros descarregáveis o programa de conteúdos, bem como outras funcionalidades dirigidas a alunos, professores e agentes de proteção civil, no site www.prociv.pt. Muito obrigada pela vossa paciência e um bom trabalho. Obrigada, engenheira Olga. Tudo bom e que gostamos muito da sua experiência e desta partilha que teve connosco e de mostrar-nos e mostrar a todos os participantes a possibilidade que existe dentro do site do PROCIV, da Proteção Civil Nacional, com todos estes documentos que permitirão e facilitarão, de certeza, a implementação e a continuidade do trabalho dos clubes de proteção civil. Muito obrigada. Vou passar agora a palavra ao Dr. Luís Carvalho, que é coordenador do Operacional Municipal da Proteção Civil da Amadora e comandante da Polícia Municipal, do Serviço de Polícia Municipal também da Amadora. Sei que também é um dos grandes impulsionadores das cidades resilientes aqui no nosso país e que trabalha na plataforma do risco, na Plataforma Nacional para a Redução do Risco de Catástrofe. Muito obrigada pela sua presença e gostaríamos muito de o ouvir. Muito obrigada. Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer o convite à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aqui na pessoa também do Sr. Vereador, José Guilherme Aguiar, que nos endereçou aqui este convite para estarmos aqui hoje. E de facto eu venho aqui partilhar uma experiência, isto até na sequência daquilo que os oradores anteriores mencionaram, que tem a ver com a questão dos clubes de proteção civil. Nós tivemos uma experiência e temos uma experiência relativamente modesta neste campo. Eu, antes de passar essa nota dos clubes de proteção civil escolares, eu trago também aqui a importância, embora tenha sido falado aqui anteriormente sobre a questão da informação, da sensibilização ao nível da catástrofe e também do seu ambiente escolar, mas eu gostaria, obviamente, também dar aqui essa ênfase, que acho que é sempre o primeiro patamar de discussão. Depois, também falar aqui um bocadinho com vocês de como é que o município da Amadora, em 2010, implementou os clubes de proteção civil e como é que a sua dinâmica foi evoluindo. Depois, como é que nós chegamos àquilo que temos neste momento, que é um programa de sensibilização para os riscos, uma coisa mais alargada, e aquilo que são os desafios e reflexões, que eu deixo aqui também depois para a plateia, para nós podermos também ver em algumas situações com mais detalhe. Eu começaria por de facto, então, ver aqui, não em detalhe, mas eu acho que de uma maneira mais abrangente, a importância da informação ao nível da sensibilização
para a redução do risco de catástrofes. Como nós sabemos, são muitos os episódios que muitas vezes nos entram pela televisão e que nos chegam cá relativamente a situações de catástrofes que, obviamente, tiveram um impacto muito grande nos grupos mais vulneráveis. Estamos a falar das crianças neste caso, e todos nós chegamos à conclusão de que, de facto, todas estas temáticas de saber o que fazer e como reagir é fundamental, e todas elas também devem estar, neste caso, nos currículos, nos vários níveis de escolaridade. Eu creio que o nosso país tem feito um trabalho relativamente interessante e muito meritório nos últimos anos. Se nós compararmos aquilo que era na minha geração, falar nas escolas sobre esta temática e aquilo que é hoje, temos aqui um diferencial muito grande, evoluiu-se muito, de forma muito positiva. Não digo que é uma prioridade das escolas, mas é de facto cada vez mais visível uma preocupação crescente, quer dos currículos, quer também dos próprios professores e alunos nestas temáticas, e se calhar aqui até poderíamos destacar a questão das alterações climáticas, mas temos vindo aqui a ter uma evolução muito positiva naquilo que é o tratamento desta questão em ambiente escolar. E, portanto, nós não nos podemos esquecer que as escolas só propriamente ditas não conseguem também elas resolver este problema. Nós temos que entender o enquadramento desta temática numa ótica muito mais alargada, seja ao nível também da comunidade científica, do próprio Estado ou mesmo das entidades privadas. Portanto, nós temos aqui uma grande responsabilidade de podermos trazer à tona esta questão da redução do risco de catástrofe e poder discutir esses mesmos temas. Portanto, aquilo que eu vos aqui trago, sobretudo, é que além dos programas de sensibilização à comunidade escolar, e a questão dos clubes de proteção civil são uma ótima iniciativa e é aqui uma marca muito importante para nós podermos colar às escolas esta temática, mas é também importante que nós percebamos que a intervenção do Estado e das entidades privadas deva ser mais alargada. Ou seja, isto quer dizer o quê? Nós, aquilo, por exemplo, que é a implementação do Grupo de Proteção Civil tem que ser de uma responsabilidade partilhada, não só das escolas, dos municípios, mas também do conjunto de entidades que concorrem dentro daquilo que é a proteção civil. Portanto, e aqui também foi falado, aqui pela engenheira Olga, que de facto os clubes de proteção civil têm aqui um know-how muito importante naquilo que é a capacidade de nós formarmos os nossos jovens, seja de terem uma melhor percepção ao nível do reforço estrutural dos edifícios, ser ao nível também daquilo que é a percepção dos riscos, de terem noção do quão é importante o sistema de aviso e alerta e também de darem, por exemplo, um apoio naquilo que é o voluntário organizado, como é agora, por exemplo, tão importante ao nível daquilo que estamos a viver, ao nível da guerra e do apoio que estamos a dar em grande parte dos nossos municípios à questão da Ucrânia. Trago-vos aqui também, porque falou-se da questão das cidades resilientes, e eu trago-vos aqui aquilo que é o ciclo da catástrofe. Nós, quando falamos na sensibilização pública, falamos sempre nesta questão da proteção civil, e nós não nos podemos esquecer que há aqui 3 áreas fundamentais, que é, quem trabalha em proteção civil sabe que isto é um bocadinho a Bíblia que nós temos de ter sempre debaixo da nossa almofada quando pensamos em proteção civil, que são as 3 grandes áreas. Estas 3 grandes áreas são simples, é a questão da prevenção, e aqui é onde nós devemos, num primeiro patamar, atuar e tentar apostar todas as fichas, tentar ter melhores mecanismos de sensibilização, envolver todos os nossos stakeholders ao nível local, nacional, distrital, internacional, conseguirmos que as pessoas tenham uma percepção dos riscos e que possam saber o que fazer perante um risco ou uma determinada catástrofe. Portanto, esta questão aqui da prevenção é fundamental. Depois temos o segundo domínio, não menos importante, que é o socorro, mas se eu tiver a prevenção capacitada, musculada e trabalhada, o socorro vai ser facilitado claramente, porque a prevenção não trabalha só o cidadão, a prevenção também, por exemplo, trabalha ao nível da formação e de estarmos mais bem preparados ao nível do ponto de vista operacional, seja dos bombeiros, das forças de segurança ou outros. Portanto, isto está tudo interligado e aquilo que nós depois queremos é, numa situação de socorro em que a catástrofe acontece, termos rapidamente condições para repor a normalidade e termos aqui também que seja um processo participado e que possamos ter aqui um conjunto de ensinamentos que nos melhore novamente o processo da prevenção. E vejam, se nós pensarmos naquilo que tem sido aqui falado ao nível dos clubes da proteção civil, eles colam-se, diria, de uma forma quase enigmática à prevenção, àquilo que é o nosso primeiro patamar, àquilo que é a nossa primeira preocupação, que é formar e sensibilizar os jovens para estas temáticas.
Bem, isto já foi aqui do Clube de Proteção Civil, já foi aqui retratado e muito bem pela engenheira Olga, relativamente àquilo que é o dossiê e o caso Amadora, quando também iniciou a sua implementação, foi com base nesses mesmos materiais que na altura o Comando Distrital, através da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, nos disponibilizou. E, de facto, o nosso grande objetivo, quando nós tomámos conhecimento deste projeto aqui na Amadora, em 2010, o grande objetivo primário era tentar mobilizar tudo e todos, nomeadamente quer o Departamento de Educação da Câmara, quer os agentes de proteção civil local, para este projeto e para esta iniciativa nacional. E nós, de facto, conseguimos, em 2010, de uma forma, eu diria, um bocadinho primária, de olhar para o território. Percebemos que era uma tarefa gigantesca. Isto porquê? Porque nós, neste momento, e na altura também tínhamos mais de 53 estabelecimentos de ensino, tanto em público e privado. Estamos a falar de cerca de 20 mil alunos aqui representados nos estabelecimentos. E, de facto, era uma tarefa muito árdua. Nós conseguimos implementar em todos os agrupamentos, ou mesmo em todos os estabelecimentos de ensino, os clubes de proteção civil. Conseguimos em 4, portanto, em 2010 foi o passo que demos, foi em 53 estabelecimentos, conseguimos implementar estes núcleos, ou estes clubes, na Escola Fernanda Mora, na Azevedo Neves, na Cimeira da Costa Prima e Miguel Torque. Portanto, qual foi a nossa estratégia de abordagem perante esta dimensão de conseguirmos implementar o máximo possível? O primeiro contacto foi com os agrupamentos, e aqui nós tivemos uma colaboração, eu diria, fantástica do Departamento de Educação da Câmara. Mais uma vez aqui percebemos que nós não conseguiríamos, nós, Serviço Municipal de Proteção Civil, olhando para aquele dossiê, para aquilo que eram os vários capítulos e para aquilo que era a nossa missão de implementar isto nas escolas, nunca iríamos conseguir fazer isto de uma forma isolada. Precisávamos daquilo que era o apoio da Câmara das Gestoras de Educação para isso, e precisávamos também daquilo que era a sensibilidade dos agrupamentos, das direções e também depois dos próprios professores e alunos, mas primariamente naquilo que é a sensibilidade das direções dos agrupamentos ou das escolas, que nem sempre é fácil. No segundo patamar, nós fomos às escolas, fizemos quase uma apresentação in loco, não foram as 53, mas foi quase, da apresentação do projeto e quais eram as mais-valias. Eu acho que às vezes, mais do que nós dizemos que temos um projeto, temos de explicar de que maneira que esse projeto tem uma valência e uma mais-valia para quem o vai receber, nas casas de escolas, e nomeadamente os alunos. Porque sabemos, e atualmente isso é uma realidade, que o currículo escolar é extenso, é denso, e muitas vezes não temos condições nem tempo para conseguir encaixar mais uma iniciativa destas. No terceiro tópico, nós aquilo que fizemos foi definir um modelo de implementação, ou seja, estes clubes de proteção civil tinham também por trás um conjunto de parceiros que nos iam sustentar depois a implementação destes clubes, e estamos a falar de parceiros como os bombeiros, a polícia, a Cruz Vermelha, a Polícia Municipal e um conjunto de organismos não governamentais e que são organismos de voluntariado em matéria de proteção civil. E por último, não menos fácil, era a questão de o estágio e a fase de implementação e monitorização, ou seja, ver como é que as coisas iriam e corriam no terreno. Bem, como é que nós aqui tentámos fazer, e de acordo com aquilo que eram as especificidades das 4 escolas que aceitaram implementar estes clubes de proteção civil, nós aquilo que tentámos ver com as escolas era ver um espaço onde os alunos pudessem desenvolver trabalhos relacionados com as temáticas de proteção civil, portanto, ter uma sala onde eles pudessem se juntar e pensar aquilo que era a prioridade na escola relativamente à temática da proteção civil. Depois, também aquilo que definimos é que havia um grupo de alunos que promoviam ações, sensibilização e formação às respectivas turmas onde estavam inseridos, no primeiro patamar, e depois tentavam também dinamizar nas escolas onde estavam um conjunto de iniciativas e de ações que pudessem abranger toda a atividade educativa. E depois aqui também ter uma pessoa responsável, ou seja, uma pessoa que pudesse acompanhar este grupo de alunos também para os poder sustentar em algumas áreas. O que é que ficou do lado do Serviço Municipal de Proteção Civil? Em primeiro lugar, nós ficámos aqui com a tarefa de equipar esse espaço que os alunos pudessem definir como o clube ou o núcleo, como se pudesse chamar, e aquilo que nós ficámos e comprometemos a fazer era criar uma bandeira com o logotipo, que era a nossa mascote, criámos para este efeito e que está aqui representada, que é o Riscas, e mais a criação também de uma bandeira, portanto, cada núcleo tinha uma bandeira associada
para o seu Clube de Proteção Civil. Depois também ficou definido que nós é que iríamos ceder toda a parte dos coletes, refletores e bonés que os identificavam na própria escola. Ficamos também responsáveis de promover os panfletos informativos e materiais, para não haver custos aqui importados à escola, também lhes dar kits de emergência, apresentações em PowerPoint, em suporte multimédia, para que eles pudessem também fazer as suas apresentações e trabalhar todas estas temáticas. Ficamos também responsáveis de uma forma semestral a organizar exposições técnico-operacionais e também, do nosso lado, o compromisso de termos uma cerimónia anual para premiar os trabalhos desenvolvidos pelos próprios núcleos ou as próprias boas práticas que as escolas pudessem promover neste âmbito. Eu trago-vos aqui algumas imagens, eu acho que como há pouco a engenheira Olga falou, acho que às vezes as imagens falam mais do que muitas vezes nós estamos aqui a retratar os momentos. Isto era um clube da Proteção Civil da escola Miguel Torga, e, portanto os alunos, não é, com os coletes e com os bonés que os identificavam na escola, e reparem, isto também era importante porque lhes dava aqui um capital de importância muito interessante e obviamente que isto é motivante para quem está do lado deles. E isto foi uma iniciativa relativamente ao Dia Internacional da Proteção Civil, que foram eles que organizaram para a própria escola. E aqui o serviço, reparem, o Serviço Municipal de Proteção Civil, pouca, eu diria, cobertura teve. Nós aquilo que fazíamos era sustentar e dar apoio, mas o objetivo era sempre que eles pudessem ter autonomia para trabalhar e desenvolver um conjunto de eventos. E lá está, isto foi um momento em que eles estavam a içar a sua bandeira noutra escola. Reparem, estes momentos também são sempre momentos cativantes para eles e também ele sempre muito motivadores. Isto era outro núcleo, já neste caso uma escola secundária, que também na biblioteca tinha um canto, chamavam-lhe o Cantinho da Proteção Civil, onde eles faziam uma exposição quer do kit, quer dos panfletos informativos. Este outro núcleo, portanto, vocês podem ver que também é sempre um momento para este grupo ter boa disposição, e isso acho que era também algo que era sempre um exemplo para a própria comunidade educativa onde eles estavam inseridos. Bem, qual é aqui a grande problemática e que nos aconteceu? Portanto, o Clube de Proteção Civil nestas 4 escolas funcionou em pleno durante praticamente 4 ou 5 anos, mas nós tivemos muita dificuldade nos últimos 2 anos de manter o seu funcionamento. E porquê? Nós aqui apontamos 4 razões. A primeira das razões tinha a ver com o facto de grande parte destes clubes de proteção civil funcionavam num horário letivo que era restrito à disciplina que tinham da formação cívica. Grande parte dos professores certamente se lembrarão, até melhor do que eu, e esta disciplina de formação cívica era utilizada muito pelos professores para os clubes terem expressão e poderem funcionar. E no momento em que essa disciplina deixou de existir, os clubes começaram aqui também a ter muita dificuldade em poder se encaixar dentro do horário letivo, porque sabíamos que fora do horário letivo às vezes é complicado também haver tempo e disponibilidade para os próprios alunos se organizarem. Portanto, isto foi uma das principais razões, como fiz desta disciplina, tornou-se mais difícil haver tempo e espaço para os clubes terem, não é, um time sharing. Segunda componente, ou segunda razão, tem a ver com as constantes alterações no corpo docente dos agrupamentos e escolas. Também se lembram, certamente, que em 2015, 16, 17, houve aqui uma grande dificuldade, até nós estamos lembrados disso mesmo, em haver uma estabilidade letiva do parte dos professores nas mesmas escolas, e este entre e sai de professores abalou muito aquilo que era o funcionamento destes núcleos. Vocês, como sabem, isto só tem sucesso se nós tivermos uma estabilidade do corpo, quer de alunos, quer também de docentes, que possa dar aqui continuidade no tempo e no espaço a estes trabalhos. E isso não foi possível de concretizar e nós também tivemos esse problema. A terceira razão teve a ver com a disponibilidade letiva para a inclusão dos conteúdos e despertar interesse dos alunos. Como disse no início da apresentação, havendo uma carga letiva mais pesada, deixa pouco espaço para nós conseguirmos incluir outras temáticas não menos nobres naquilo que é a comunidade letiva, na sensibilidade dessa mesma comunidade. E por último, algo que também tem a ver aqui com o próprio serviço, nós fomos vendo privados do conjunto de recursos humanos que também no início foram garantido o funcionamento e dinâmica destes mesmos clubes ou núcleos de proteção civil.
e também é inegável que para nós mantermos os clubes a funcionar, nós temos de ter da estrutura local pessoas e tempo, e muitas vezes, e vemos isso com o Covid, não havendo recursos suficientes, muitas vezes não conseguimos alimentar esses mesmos núcleos, e aconteceu que entre 2010 e 2014 os núcleos funcionaram em pleno, tiveram um amplo sucesso, como nos pude mostrar pelas fotografias, mas depois disso nós tivemos aqui alguma dificuldade. O que é que foi acontecendo? Nós, com estas lições que tivemos, que os núcleos de facto foram, e os clubes foram de facto fundamentais para termos a chama viva da proteção civil nas escolas, depois também percebermos que mesmo não havendo clubes, tinha que haver resposta e tinha que haver também aqui, da nossa parte, alguma estratégia de sensibilização nas escolas. E, portanto, o que é que o próprio Serviço Municipal de Proteção Civil fez? Lançou um programa diferenciado, e nós aquilo que temos atualmente, portanto, depois de 2015, nós criamos um programa com cerca de 22 ações de sensibilização para as escolas, com oferta formativa, mas com um conjunto de temáticas que não é só o próprio serviço que vai ministrando, mas também um conjunto de parceiros que estão aqui representados, os bombeiros, a polícia, a Cruz Vermelha, as autoridades de saúde, organismos de proteção civil, a polícia municipal, que nos permitem aqui ter outro músculo para nós não deixarmos que a parte da sensibilização decaia nas escolas. E se vocês virem aquilo aqui neste gráfico que vos trago, nós até 2014 tivemos com os clubes de proteção civil uma dinâmica que conseguimos reforçar depois com um plano e com um programa mais concertado e que não estava restrito aos núcleos, mas que agora nós, tendo aqui também uma ligação maior e que conseguimos ir concertando nos últimos anos, estamos a tentar, com alguns projetos específicos para jovens e crianças neste mesmo espaço escolar, reativar os clubes de proteção civil. Esperemos que foi, obviamente, temos aqui um revés com a questão do Covid, mas estamos, obviamente, aqui novamente a tentar reativar esses mesmos núcleos em mais escolas do que aquelas que tínhamos, que eram 4. Por último, dá-vos aqui também algumas imagens destas mesmas ações que temos tido nas escolas. Não são núcleos nem clubes propriamente ditos, mas há aqui um conjunto de dinâmicas e atividades que vão sendo desenvolvidas pelos alunos, que obviamente nós agora vamos tentar, como vos disse, concertar como clubes organizados, nunca esquecendo também aqueles que são mais vulneráveis e que nós muitas vezes também não temos resposta para eles, mas é isso que nós neste momento também estamos motivados para fazer. Por último, e não menos importante, eu trago-vos aqui só algumas reflexões e desafios, até porque sei também que há algumas questões e dúvidas da parte da audiência. Isto é um chavão que nós utilizamos, isto é uma tarefa de todos e para todos. Eu acho que nós já temos isso como um dado adquirido. Não nos podemos esquecer é que as escolas, e nós aqui ao nível da proteção civil, como sabemos, as escolas são espaços e locais privilegiados para a implementação de projetos. É aqui também nos espaços escolares onde temos os melhores resultados. Nós, em mais lado nenhum, ao nível da sensibilização, temos tão bons resultados como nas escolas. Há criatividade, há irreverência, e isso tem que ser aproveitado. Depois, eu diria uma lição de prenda que nós tivemos foi com os clubes de proteção civil. Este projeto assenta numa perspectiva sempre de colaboração e de autonomia. Nós, no momento em que nos debruçarmos e quisermos implementar, temos de ter sempre a percepção que temos de ter recursos e temos de ter condições de estratégia e de articulação entre vários atores, porque caso contrário nós podemos criar, mas temos dificuldade em manter. E por último, que é aquilo que muitas vezes nós temos dificuldade, que é a informação pública e a comunicação do risco. A comunidade escolar, eu acho que está muitas vezes afastada da proteção civil, isto numa perspectiva que tem que ter mais voz ativa. Às vezes nós temos estratégias espetaculares e, de facto, o Clube de Proteção Civil é um projeto muito interessante, mas nós temos também que ouvir qual é a opinião das escolas relativamente àquilo que é o Clube de Proteção Civil. Se é nos interesses das escolas, está adaptado à realidade das escolas ou não? É aquilo que os alunos precisam, porque nós muitas vezes esquecemos nisto, fazemos estratégias fantásticas, mas esquecemos daquilo que é as necessidades dos próprios alunos, e ao nível das redes sociais percebemos que
essa é uma ferramenta que tem que estar de mão dada com os clubes de proteção civil. Portanto, era isto que eu teria aqui para trazer, sei que já estou aqui um bocadinho para lá da hora, mas era sobretudo estas lições e experiências aqui do Parque da Amadora que gostaria de partilhar com vocês. Muito obrigado uma vez mais, parabéns pela vossa iniciativa. Muito obrigada e gostei muito de ouvir, principalmente porque me revi e nos revemos precisamente nas vossas dificuldades e nas vossas partilhas e desafios que propõe. Realmente nós tivemos exatamente aqui em Gaia as mesmas situações com os clubes e vamos ver agora uma experiência de Vila Nova de Gaia e as dificuldades são exatamente eu que estava perfeitamente a rever nem tudo o que disse e o que se passa no nosso município é também aquilo que mostrou que se passa no seu e penso que provavelmente em outros municípios do país. Vou então agora passar aqui às nossas professoras daqui de um agrupamento de uma escola de Vila Nova de Gaia para mostrarem a experiência delas e mostrar como têm conseguido manter não talvez um clube na verdadeira acessão da palavra, mas tentar manter uma atividade relacionada com a proteção civil na escola Dr. Costa Matos, aqui do agrupamento Dr. Costa Matos. E vamos então ouvir a doutora Cristina Félix e Fátima Pires sobre essa experiência aqui em Gaia. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite que nos foi endereçado para representar o agrupamento de escolas Dr. Costa Matos. Pronto, este agrupamento, então, que se situa em Vila Nova de Gaia, é constituído por 6 escolas básicas, 5 das quais integram o ensino pré-escolar e primeiro ciclo. A escola sede, que é a escola Dr. Costa Matos, integra o segundo e terceiro ciclos e ainda uma unidade de multideficiência. Portanto, é um agrupamento que conta com 2021 alunos. Antes de passar à apresentação das atividades que se realizam neste agrupamento e que se tem vindo a realizar, eu quero salientar a atenção que a Direção Executiva tem dado às questões da proteção civil. Então, eu passo a referir em relação às atividades que se desenvolvem anualmente nas nossas escolas que integram pré-escolar e primeiro ciclo e que constam do seu plano anual de atividades, são 2. Realizam-se exercícios de evacuação de sala de aula e a atividade Baixa, Protege e Aguarda para a prevenção do risco sísmico. Ora, o que é que acontece com a situação pandémica nos 2 últimos anos? Nestes 2 últimos anos, estas escolas não deixaram de implementar estas atividades. Antes, pelo contrário, elas souberam fazer as adaptações necessárias de modo a conseguir implementá-las. Essas adaptações passaram então pela realização das atividades na forma faseada do tempo, isto é, a horas diferentes ou em dias diferentes, e desta forma conseguiram realizar as atividades. Pronto, eu destaco aqui o trabalho que elas têm vindo a realizar há vários anos, seja pela implementação de rotinas de segurança, seja pela abordagem dos assuntos da proteção civil, que são transversais às várias disciplinas. Em relação à escola sede, há vários anos funcionou um clube de proteção civil que na época foi responsável pela implementação de diversas atividades, nomeadamente a realização de exercícios de evacuação, de simulacros de incêndio e até de demonstrações cinotécnicas. Atualmente esse clube já não existe. Entretanto, no ano de 2019 surgiu no agrupamento o projeto da proteção civil, tendo como objetivo principal o desenvolvimento de uma cultura de segurança e a preparação do aluno para a vida ativa e para o exercício de uma cidadania ativa. Para atingir estes objetivos, o que fazemos é uma articulação de procedimentos e atividades, desde o primeiro ciclo até ao terceiro ciclo. Esta é uma forma de interligar e integrar conhecimentos, atitudes e procedimentos e de promover a cooperação entre os docentes da escola e também das várias escolas do agrupamento. A articulação com as escolas que integram o ensino pré-escolar e primeiro ciclo é feita no início de cada ano letivo, em reunião com as coordenadoras das escolas, na qual articulamos as atividades a desenvolver. No final do ano letivo, reunimos novamente, de modo a fazer um balanço do cumprimento das atividades e também para refletir sobre o trabalho que foi realizado durante o ano, planear já o ano seguinte, sugerir melhorias se for o caso, e é sempre um espaço de partilha
de experiências. Ora, este projeto faz ainda uma articulação com a direção executiva do agrupamento, com os diretores de turma e ainda com os assistentes operacionais. Ele vai ainda articular com o domínio do risco na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e com as aprendizagens essenciais de várias disciplinas do segundo e terceiro ciclos. Articulamos ainda com alguns projetos em curso na escola, como seja a Estratégia de Cidadania do Agrupamento, com o projeto Ecoescolas e com projetos curriculares de turma que abordam questões de segurança. Ora, temos aqui neste quadro um exemplo de uma articulação que é feita com várias disciplinas e que se refere a uma atividade que vai decorrer amanhã, dia 3 de março, e que é precisamente dinamizada pela Proteção Civil da Câmara Municipal de Gaia e tem como tema o combate à vespa asiática. Ora, aqui é possível ver então algumas articulações, nomeadamente nas ciências naturais, em que uma das aprendizagens essenciais é precisamente identificar espécies da fauna que são invasoras, tal como a vespa asiática. Em português, eles poderão fazer, portanto, com base com base nestas informações que recolherem nesta palestra, eles poderão depois, posteriormente, redigir textos, trabalhar o assunto na disciplina. A cidadania também entra aqui no domínio do risco. E a mesma palestra aqui vai ser realizada no terceiro período, mas agora dirigida a alunos do 8º ano e a integrar os alunos da multideficiência. O quadro, então, permite visualizar novamente as articulações com as disciplinas e aqui as diferenças que surgem quando estamos a aplicar o mesmo tema, mas num ano letivo diferente. Portanto, há aqui outras possibilidades de articulação. Surge aqui o projeto Ecoescolas, aqui no 8º ano, que não existia anteriormente, e também conseguimos aqui articular com a Fisicoquímica. Portanto, estes quadros, eles mostram-nos ainda que estas aprendizagens, elas permitem o desenvolvimento das áreas de competências que se pretendem obter, não é, para o aluno no final da escolaridade obrigatória. O diapositivo seguinte é uma aplicação, não é? Mostra aqui uma aplicação prática em como o tema da segurança pode ser abordado num projeto curricular de turma. Este projeto que está a ser, este tema que está a ser desenvolvido numa turma do 8º ano, que está a trabalhar a segurança, tem aqui várias disciplinas que vão articular e que vão desenvolver esta temática, nomeadamente a cidadania, a fisicoquímica, a educação visual e a história. E eu posso aqui referir que, em relação à disciplina de educação visual, que os alunos já realizaram os trabalhos que a professora propôs no âmbito deste tema e que consistiram na realização de logotipos para representar o projeto da Proteção Civil no agrupamento. Esse logotipo foi escolhido de todos os trabalhos que os alunos realizaram, de acordo com o domínio da disciplina, que é o domínio da informação e comunicação, e o logotipo, então, que representa o projeto é este que aparece aqui do lado direito nos vários diapositivos que estamos aqui a passar e que identifica o projeto na escola. Portanto, aqui as outras articulações possíveis, ele vai articular com a Proteção Civil, com o projeto Ecoescolas, articula com a biblioteca escolar e há aqui uma articulação com stakeholders, neste caso é a Proteção Civil da Câmara Municipal de Gaia. Ora, a articulação com a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, ela faz-se em 2 períodos,
Portanto, no primeiro período, no qual assinalamos o Dia Internacional para a Redução de Catástrofes, com a atividade Baixa, Protege e Aguarda, e depois, no segundo período, com exercícios de evacuação de sala de aula em 2 etapas, e estas atividades constam do plano anual de atividades do projeto. Eu agora passo para a professora Cristina Félix, que vai então explicar a ligação que existe, a articulação com a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. Boa tarde a todos e obrigada por esta oportunidade. Aqui no agrupamento Costa Matos tentamos que a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento tenha uma ligação muito próxima com o mundo real e a comunidade que nos rodeia, quer dentro da escola, fazendo articulação com os vários projetos, com as várias disciplinas, quer com a comunidade, seja a comunidade de Gaia, seja a comunidade mais alargada. Tentamos que os alunos sejam preparados para a vida e tentamos que eles percebam que, relacionado com esta temática, que antes da segurança será necessário haver uma prevenção e que a prevenção começa quando nós, cada um de nós, cidadão, cumpre os seus deveres e começa a ter um exercício de cidadania ativa, respeitando os demais. No caso do tema do risco, articulando aqui com o projeto da Proteção Civil, no primeiro período, a disciplina de Cidadania e também as disciplinas de Português e de História fizeram esta atividade do Baixa, Protege e Aguarda numa altura em que estava a ser lecionada na disciplina de História e Geografia de Portugal o século XVIII e, nomeadamente, o terremoto de 1755. Parte-se dessa abordagem do ensino da história, da articulação com a disciplina de Português e com a disciplina de Cidadania, e vai-se fazer o estudo do terremoto e dando especial importância às várias fases que o terremoto teve. E a partir daí vamos ver com os alunos as questões do risco de sismo, embora aqui no Norte o risco não seja tão acentuado, mas nós somos cidadãos e cada vez mais os miúdos são cidadãos do mundo inteiro, hoje estão aqui, amanhã poderão estar noutro local, e fazemos um pequeno simulacro, depois de um visionamento de um pequeno vídeo, em que as instruções que estão dadas são que, em caso de risco sísmico, o que os alunos devem fazer é baixar-se e proteger-se, metendo-se debaixo da mesa individual, portanto, cada um mete-se debaixo da sua mesa e aguardam instruções ou aguardam que o tremor de terra passe. Nesta altura, os alunos são bastante comunicativos e têm colocado várias questões e feito até pesquisas. Nesta ocasião, fazem muitas vezes pesquisas de sismos noutras partes do mundo. Eu estou a lembrar-me especificamente numa turma de 6º ano, de alunos bastante interessados e que imediatamente fizeram a relação com os sismos que acontecem regularmente no Japão, por exemplo. Agora, no segundo período, estamos a fazer, agora por altura da semana da quinzena da Proteção Civil, o exercício de evacuação de sala de aula e decidimos fazê-lo em 2 etapas diferentes, na aula de Cidadania. Eu se calhar vou agora passar um pequeno vídeo que foi feito na semana passada, precisamente para apresentar aqui.
relativamente a este exercício que fizemos de evacuação da sala de aula, nós pudemos ver que os alunos já estão bastante habituados a estas situações, e o facto de todos os anos, ou quase todos os anos, no primeiro ciclo, os alunos já terem adotado alguns procedimentos que já são repetidos, fazem com que não se note uma grande diferença entre a primeira versão e a segunda versão. Isto foi falado com os alunos, depois estivemos a comparar as duas saídas de sala de aula, e realmente eu tive que lhes dar os parabéns, porque eles foram corretos, foram silenciosos, e isto mostra a eficácia destas práticas quando repetidas ao longo da escolaridade. Porque se estes exercícios forem atos isolados, acabam por se perder, porque no momento em que houver uma real situação de risco, os alunos se calhar entram em pânico, ou já não estão habituados, já não se lembram dos procedimentos. Foi também falado precisamente com os alunos do 6º ano o contexto atual, e nós sabemos que o risco não são só catástrofes naturais, há catástrofes de vários géneros, nomeadamente com as alterações geopolíticas que tem havido, e eles estão bastante atentos ao mundo que os rodeia e a acompanhar a situação, a triste situação que se está a viver na Ucrânia. E nunca estamos preparados para estas coisas, mas o que é importante é que se vá falando com as crianças, se vá fazendo a ligação ao mundo real, e mostrar-lhes que as autoridades, e nomeadamente as autoridades da Proteção Civil, são um aliado da população, e nomeadamente das escolas, porque é de pequenino que se torce o pepino, e portanto de pequeninos é que os meninos devem ser habituados a prepararem-se para cidadãos ativos, dinâmicos e interventivos, e que se preocupam com aquilo que se passa na sua comunidade. Portanto, nesta simulação, eu penso que já disse aquilo que tinha aqui preparado. Pronto, então em relação aos contributos do projeto de proteção civil, ele vai ajudar à diversificação de aprendizagens, a uma maior ligação da escola à vida, fomentando a criação de parcerias com entidades públicas ligadas à proteção civil, permite uma aquisição de competências e conhecimentos que numa situação de emergência permitam ao aluno ter uma postura adequada e responsável, e prepara os cidadãos do futuro para a eventualidade de catástrofes naturais ou humanas, num mundo em que as alterações climáticas e as movimentações geopolíticas parecem não augurar um futuro sorridente. Quanto às ações futuras que pretendemos realizar, é, no fundo, dar a continuidade à articulação entre todos os intervenientes no projeto para a interiorização de práticas de segurança e autoproteção, realizar um simulacro de incêndio logo que o plano de segurança da escola sede, que está numa fase de finalização, nos seja entregue. É a Câmara Municipal de Gaia que está encarregue da sua elaboração. Portanto, quando ele chegar às nossas mãos, será o momento certo para testar as condições de segurança da escola. Pretendemos ainda criar uma parceria com os bombeiros voluntários para ações de sensibilização aqui na escola. Antepassado, eles vieram fazer uma dinamização com os alunos de 6º ano e da unidade, e o que nós sentimos é que realmente estas ações são do agrado dos alunos e motivam-nos bastante para as questões da segurança. Portanto, é uma parceria que realmente queremos estabelecer com os bombeiros voluntários para a vinda deles à nossa escola sede e às nossas escolas do ensino básico com pré-escolar e primeiro ciclo. E também pretendemos que os nossos assistentes operacionais do agrupamento realizem formação no âmbito da segurança, no âmbito da utilização dos extintores. E por último, deixamos estas sugestões para os colegas que queiram dinamizar um clube ou um projeto de proteção civil. Obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pela vossa partilha
trabalho e mostra aquilo que nós pretendemos e qual foi o nosso objetivo de fazermos esta conferência e de divulgarmos esta conferência. O nosso principal objetivo é trabalharmos com as escolas do município, numa primeira instância, e conseguirmos que sejam ativados os clubes de proteção civil em todas as formas que eles podem ter. Não tem que ser obrigatoriamente uma formação de um clube, mas sim incentivar as aprendizagens e a informação e a sensibilização de todos os alunos para uma vida mais ativa e na prevenção do risco. É essa o nosso principal objetivo. Temos tido algumas, tal como falou a Amadora, o nosso colega da Amadora, efetivamente nós estamos a tentar novamente restabelecer este contacto com todas as escolas, que o fizemos durante muitos anos e que o perdemos em alguma altura por falta de recursos humanos também, mas não só, e que estes 2 últimos anos de pandemia nos tiraram essa possibilidade ou dificultaram essa participação e essa colaboração com todas as escolas do município. Estamos disponíveis e sempre estivemos e sempre estaremos disponíveis para colaborar com todas as escolas e com isso podemos partilhar as nossas experiências e partilhar as nossas informações, os nossos panfletos, os nossos materiais de divulgação que temos, poder colaborar em todos os simulacros e ações que temos feito, e estamos disponíveis para todas estas ações e voltarmos outra vez a participar e estarmos mais ativos e estarmos mais perto das escolas. Relativamente às questões que foram levantadas durante antes e provavelmente agora durante estas participações, nós iremos tentar respondê-las a todas, vamos tentar disponibilizá-las com as respostas às vossas questões. Estamos disponíveis no nosso site, na Câmara, com várias informações e por contacto telefónico ou por mail para qualquer ação que vejam que possa ter interesse no município ou fora dele. Queria também agradecer, e desde já agradecer especialmente à DGE por este apoio à nossa iniciativa e esta partilha com a nossa iniciativa na pessoa do Dr. José Carlos Sousa, e agradecer a todos os outros palestrantes por a grande experiência que nos mostraram e que acho que vai ser importante para começarmos a outra vez dinamizar os clubes e esta parceria que temos com as escolas. Obrigada a todos. Gostaríamos o Sr. Vereador pede desculpa para não finalizar esta conferência, mas entretanto teve que se ausentar. Estamos disponíveis mais uma vez e agradecer